Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos o mês inteiro aqui nesse pedacinho da Bíblia. Eu creio que, como diz as Escrituras, em Cristo Jesus nós temos todas as nossas necessidades supridas. Então, o nosso objetivo, nossa missão como igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. João capítulo 1, a partir do versículo 35 em diante, o texto diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Pedro, Cefas, que quer dizer Pedro, palavra de Deus. Amém? Nós dedicamos praticamente o último mês inteiro nesse apontamento de João Batista, que se resumiu todo o seu ministério a ser apenas uma voz que apontava para o Cordeiro de Deus. Ele entendia que ele foi preparado para preparar os seus discípulos e o povo de Israel e os filhos de Deus para o apontamento: eis o Cordeiro de Deus. E nos últimos 3, 4 domingos eu venho falando o que significava isso, a ação que esse Cordeiro simbolizava profeticamente na vida do povo de Deus, na vida de cada um de nós que nele depositamos a nossa fé. Falei sobre a obra de Cristo pelo nosso Espírito, onde nós, pelo Espírito Santo de Deus, ao crermos em Jesus, somos justificados. E ali, por uma obra feita uma vez por todas e para sempre, nós somos salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele nos salvou, está consumado, o preço foi pago, nada mais precisa ser feito para que isso seja acrescentado à obra do Senhor. E depois eu comecei falando a respeito da salvação da alma, porque uma vez que o nosso espírito foi justificado, e isso nós chamamos de justificação, uma vez que nós aí nascemos de novo, então começa um novo processo da vida do cristão. Ele nasce de novo, e ao nascer de novo ele começa a passar por um processo. É a salvação do Senhor por um processo, e essa salvação é chamada de santificação, onde Deus trabalha na nossa alma, onde Ele vai curando a nossa alma, a nossa psique, a nossa emocional, até que um dia nós sejamos ressuscitados com Ele em corpo glorificado. E aí Ele redime o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo por toda a eternidade. A obra estará feita de uma vez por todas e para sempre. Então nos últimos dois domingos eu comecei falando a respeito dessa salvação da alma. Mateus capítulo 11, Jesus fala: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para vossas almas. E eu vos aliviarei. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Se livra desse fardo, desse peso de tentar ser aquilo que você não é, de tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer por você e através da sua vida. Negue-se a si mesmo, a sua maneira de pensar, porque aquele que abrir mão da sua maneira de pensar, da sua vida, encontrará a verdadeira vida em abundância. Então,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E depois, o terceiro passo, que seria hoje, que é hoje, ele fala: e siga-me, siga-me. E aqui nós vimos exatamente isso. No versículo 35, João Batista estava ali com os seus discípulos, aqueles com quais ele preparou e andou por muito tempo no deserto, capacitando, dedicando tempo, discipulando. E o texto fala que no versículo 36, ao ver Jesus passar, apontou: eis o Cordeiro de Deus. E imediatamente os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. A minha esperança, a minha oração e a minha fé é que você que passou esse mês de julho inteiro aqui, você que está chegando aqui, ouvindo eu falar a respeito do que o Cordeiro de Deus fez para você, complete essa obra de Deus na sua vida, respondendo a isso, seguindo a Jesus Cristo, como esses dois discípulos fizeram. Nós não estamos aqui formando discípulos para a Igreja Batista, nós não estamos aqui formando discípulo para mim ou para quem quer que seja. Nós estamos aqui para que você entenda quem Jesus é, o que Ele fez, para que você encontre paz e descanso e salvação para a sua alma, seguindo os seus passos. Onde Ele pisar, você pisa. O que Ele falar, você fala. O que Ele orar, você ora. E seguindo os passos de Jesus, encontrará descanso para suas almas. E no versículo 38, os discípulos estavam seguindo a Jesus, mas provavelmente esses discípulos estavam seguindo a Jesus como você tem seguido a Jesus nos últimos anos. É impressionante como as pessoas têm a experiência do novo nascimento, mas não experimenta aquilo que Jesus disse que veio nos dar em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque nós começamos a seguir a Jesus, mas seguimos Ele à distância. Os discípulos não estavam ao lado de Jesus, os discípulos estavam seguindo Ele à distância. E num ato soberano de amor, um ato soberano de amor de Jesus Cristo por cada um deles, e num ato soberano de amor de Jesus por cada um de vocês que estão aqui nessa noite, Jesus se voltou para os discípulos e fez uma pergunta para eles. Essa mesma pergunta o Espírito Santo de Deus faz para você nessa noite: o que buscais? O que você veio aqui? Eu cantei essa música nova, é até ruim cantar música nova porque a igreja não canta, mas essa é a minha oração. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. O que vocês buscam? Vocês estão me seguindo porque querem fazer alguma pergunta sobre as letras da lei? Vocês estão me seguindo porque vocês querem receber algum milagre, alguma cura, me usar para algum objetivo teu e deixar? O que vocês estão buscando? Vocês estão aqui porque agora acham que eu sou o rabi mais famoso e quem sabe, se você me seguir, você vai se tornar alguém em proeminência social também. O que vocês estão buscando? André, o que você está buscando? João, o que buscais nessa noite? Eu sei que nós temos necessidades, e o mundo se move pelas necessidades. Deus fez as coisas assim. Se não fosse a necessidade, você não trabalharia. Se não fosse a necessidade, você não comeria. Nós fomos feitos para ter necessidade, e por elas e por meio delas e correr atrás delas, nós nos desenvolvemos. Um grande psicólogo falou que o ser humano tem 5 necessidades básicas. A primeira é a fisiológica: comer, dormir. A segundo nível é de segurança. Todos nós, depois de termos aquilo que o nosso corpo precisa, começa a buscar segurança. E depois que você tem segurança, há um nível de necessidade de pertencimento, de grupo, fazer parte de alguma coisa, de um grupo, de uma tribo, de algum tipo de torcida, de agremiação.
E as pessoas se movem nisso. E ele também falou que depois de encontrar um grupo, a pessoa começa a buscar a necessidade de identidade. Quem sou eu? Por que estou aqui? E aí entra no nível mais alto de necessidade de propósito. E por meio dessa necessidade a gente vai se desenvolvendo na vida. E vai correndo atrás das coisas, e vai correndo. Deus entende isso. Mas a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus temos suprido todas as nossas necessidades. É em Cristo Jesus. O problema não é buscar em Cristo a satisfação das nossas necessidades. O problema é que na maioria das vezes nós buscamos a nossa necessidade em outro, ou até buscamos a Jesus só por causa das nossas vontades. Um pastor chamado John Piper, americano, ele falou que o problema do cristão não é buscar o prazer em Deus, ou buscar a satisfação em Deus. O problema é que ou ele busca a satisfação e o prazer em outro, ou ele busca Deus apenas para isso. E quem que aguenta um relacionamento assim? Eu sou casado com a Renata há 15 anos, estava hoje no encontro de casais, e eu a amo. Eu olhei para ela e falei, eu quero passar a minha vida inteira com ela. E fiz isso por necessidade. Necessidade de formar uma família, necessidade fisiológica, necessidade de pertencimento, necessidade de propósito. Fiz isso. E não há nenhum problema se eu chegar, e eu gosto desse exemplo do pastor John Piper, se eu chegar amanhã com um buquê de rosas na costa. Ela não gosta de buquê, mas chegar com uma caixa de bombom e o sonho da Dimídios, que ela gosta do sonho da Dimídios, e falar para ela, hoje amor, bota as crianças lá com o Arnaldo na chácara lá, vai passar o dia inteiro, porque hoje eu vou passar o meu dia inteiro com você. Tá aqui esse sonho, porque o meu prazer é estar com você, a minha alegria é ficar com você, e eu vou passar o dia inteiro, e a gente vai namorar, a gente vai brincar, a gente vai dar risada, e vai ser muito bom. Ela vai ouvir isso e não vai pensar, nossa, que cara egoísta, é o meu prazer, é a minha alegria, é a minha vontade. Não vai pensar isso, porque ela se sente amada, ela é honrada quando eu busco a minha satisfação nela, não busco em outra. Mas há também que se equilibrar as coisas, porque se eu ignorar ela durante todo o dia, e essa é a palestra hoje, olha, você ignora a tua esposa o dia inteiro e chega à noite, quer festa. Aí não dá, não se sustenta. Não é relacionamento que se sustenta por interesse. Uma filha que vem e só para falar como uma sanguessuga, dá. E quando pega o que conseguiu, vai embora, porque o que queria você, não por causa de você, mas por causa do que você pode dar. Mas a alegria do pai é passar o dia inteiro fora de casa e buzinar no portão, e as minhas filhas a gritar, papai, papai, papai. E a satisfação do pai de saber que a filha quer o papai move o meu coração para que o que eu precisar dar e eu puder dar, eu dou. Porque ela não está ali pelo que eu pago a conta, porque eu pago aluguel, porque eu dou comida. Ela me ama porque eu sou o pai. Então eu viro para elas e encho elas de doce. A Renata não aguenta mais, de mídia eu estou deixando metade do meu salário lá. Eu passo e falo que eu vou chegar, elas vão gritar papai, eu vou aparecer com 4 donuts. Deus é a mesma coisa. Por isso que o texto diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Mas o que você busca? Você busca algum presente passageiro? Você está pensando muito pouco. Você está sonhando pequeno. Você busca alguma coisa que você acha que traz satisfação. Você liga a TV, vê as pessoas que têm tudo que você sonha em ter e não são felizes. É por isso que essas pessoas que têm tudo que nós sonhamos ter, terminam a vida tomando remédio para acordar, remédio para dormir, se suicidando, não consegue estabelecer uma família, ter filhos. Eles têm tudo que você quer ter, mas eles já descobriram algo que você não descobriu, que há um vazio dentro da alma de cada ser humano que não pode ser preenchido por coisas criadas. Esse vazio é tão grande que só pode ser preenchido pelo Criador.
Só Ele pode preencher a nossa alma. Então esses discípulos que foram muito bem preparados por João Batista, ouviu aquela pergunta: o que buscais? Talvez eles se lembraram ali da passagem de Êxodo capítulo 33. Na verdade, todos os talmidins decoravam as escrituras e o Velho Testamento. Então eles tinham decorado na cabeça quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, e guiando esse povo para a terra prometida, Ele falou para Moisés: traz esse povo para me adorar. E Ele criou, fez milagres e maravilhas, e todo dia caía maná do céu, pão do céu caindo para alimentar aquele povo que viu 10 pragas, viu o mar se abrir. Chegou no momento de se encontrar com Deus. Deus começou a manifestar a sua glória, e o povo amedrontado disse para Moisés: vai você na frente, Moisés, vai você e faça intermédio entre nós e Deus. Porque a gente não quer Deus, a gente quer a terra prometida. A gente não quer aquele que prometeu, a gente quer a promessa. Então vai no nosso meio. Você é intermediador. Vou procurar alguma irmãzinha aí que ora. Procura aí, você que fala com Deus, ora por mim. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Intermedia aí a minha relação com Deus, porque eu não quero Deus, eu quero milagre. Eu só quero milagre. Dá uma bênção e eu caio fora. E esse povo era tão ruim que Deus, aquele que é rico em misericórdia, que se renova a cada manhã, Deus não suportou mais. Virou para Moisés e falou: Moisés, quer saber de uma coisa? Esse povo só quer saber da terra prometida. Então faz o seguinte: eu vou mandar um anjo na tua frente, e ele vai te dar a terra prometida, e tchau, porque eu não suporto mais. Eu não suporto mais ser buscado por interesse. Deus é um Deus relacional. É um Deus que criou a humanidade para se relacionar. Ele criou Adão e Eva, e todo dia, no começo da manhã e no fim da tarde, Ele ia lá se relacionar com Adão e Eva. E por causa do pecado, por causa da escolha de Adão e Eva, por causa da desobediência, eles se afastaram de Deus. E Gênesis 3:5 tem uma palavra que para mim corta o coração, se você entender. Quando Deus aparece caminhando na viração do dia e pergunta para Adão: onde estás? Onde estás, Adão? É a pergunta que Deus faz para você: onde você estava essa semana? Onde estás? E começa uma saga diante de Deus. Profeticamente Ele mata um cordeiro e cobre Adão e Eva com as peles daquele animal. E pelo sacrifício do cordeiro, agora eles não estavam mais nus, podiam se apresentar diante de Deus. E pelo sacrifício do cordeiro de Deus, você não está mais nu espiritualmente, pode se apresentar diante de Deus. E Deus foi buscando relacionamento. Todos se apartaram de Deus. De repente Deus encontra Enoque no capítulo 5. E o texto diz que Enoque andava com Deus, por isso Deus tomou Enoque para si, vivo. Deus é um Deus que busca relacionamento. Deus é um Deus que tirou o povo do Egito para buscar relacionamento, mas chegou na hora de se encontrar com Ele, eles falaram assim: não quero não, eu só quero a terra prometida. Então Deus disse para Moisés: eu vou mandar um anjo e vocês assumem a promessa. Mas o que Moisés disse marcou o meu coração, marcou o coração desses discípulos. Ele falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Eu prefiro morrer no deserto do que andar sem o Senhor. Eu entendo isso porque eu estou aqui numa casa ali que Deus abriu para a gente. Eu quero achar outra casa. Não cabe mais, irmão. As 3 criancinhas lá estão se matando naquele quarto. As coisas estão ficando meio apertadas. E eu estou orando para Deus dar uma casinha um pouco maior para mim. Mas vi umas casonas top aqui. Fui pego preso, falei: não é para mim não, eu sou pastor, não sou médico. Mas seria top morar numa casa dessa. Mas se eu fosse morar com a minha amada, você fala assim: ó, você está na tua casa, mas a tua esposa não vai estar mais. Ah, então prefiro ficar ali. Quer passar as férias em Florianópolis, Mateus? Eu te dou as férias da Jurerê Internacional, 12 dias, só você. Ah, prefiro ficar na minha piscininha de plástico.
com a minha amada é melhor. Se for para lá eu vou. Se o Senhor for comigo eu vou. Se o Senhor não for, é melhor ficar aqui, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias eternamente. Talvez eles tinham o que estava escrito em Salmos 27, quando Davi falou no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa e contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação na sua presença. Uma coisa eu peço, Senhor, eu quero estar na tua casa. Talvez eles tinham o que estava escrito no livro de Cantares, uma alegoria profética do casamento eterno entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. E ali, naquela carta de amor entre si, Cantares do capítulo 1, se eu não me engano, versículo 7. Conte-me você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho, onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Porque se eu não souber, serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Conte-me onde você faz morada. Eu só quero uma coisa, estar na tua casa. Então os discípulos responderam: o que eu busco? Onde moras? Eu quero estar contigo. Eu quero andar com o Senhor. Onde moras? E aí eles ouviram aquilo que decoraram em Salmos 27, capítulo 8, porque o salmista Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias. E no versículo 8 ele ouviu: ouço uma voz no meu espírito, buscai a minha face. Buscai a minha face. Eles ouviram de Jesus: vinde e vede. Vem e vê. É por isso que eu uso essa hashtag aí, vem e vê. Você quer saber onde eu moro? Você quer se relacionar comigo? Você quer andar comigo? Vinde e vede. Porque é através desse relacionamento que você vai ser transformado. O começo do Salmos 27 me espanta, irmãos. Abre para mim aí, Tiago, 27, 1, 2. Olha o que esse cara falou. Pensa num cara de 1,5 metro, que não era cantorzinho, poeta não. Ele escreveu o que ele viveu. Ele falou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Pois quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçam e caem. Se vier um leão, eu não tenho medo. Se vier um urso, eu não tenho medo. Se vier Saul com o seu exército, eu não tenho medo. E se eu entrar numa batalha, enquanto Saul mata 1000, eu mato 10.000. Da onde vem a coragem desse homem? Pois uma coisa pedi ao Senhor e eu a busquei. Ele conhece a Deus. A fé de Davi veio de conhecer a Deus. A coragem de Davi veio de conhecer aquele que criou os céus e a terra. O que falta para nós termos a nossa alma plenamente curada e acharmos descanso na alma, é não apenas sermos salvos por Deus, mas aproveitarmos do privilégio de andar e caminhar com Ele, e ter Ele dentro de nós, habitando e se comunicando conosco de dia e de noite. É isso que falta para o cristão: aproveitar a oportunidade de ter nascido de novo, aproveitar a oportunidade do véu ter se rasgado e andar com Ele. O que falta para você não é mais culto, não é mais dízimo, não é mais oferta, não é mais reunião. O que falta para você é aproveitar aquilo que já foi ofertado na cruz. O véu se rasgou e o Espírito que ressuscitou a Cristo habita dentro de você que crê, e caminhar com Ele. Talvez é isso que falta para libertar a sua alma do odor do pecado. Salmos 42, o texto diz: assim como a corça suspira pelas fontes de águas, assim a minha alma suspira por ti. A corça é um animal que, se ela passar muito tempo distante da água, ela começa a exalar um odor muito forte, e esse odor a torna suscetível
ao seu predador, que é o leão. Então, se ela ficar muito tempo sem água, ela começa a feder, exalar um odor tão horrível que o leão começa a sentir o cheiro dela a uma distância maior e ela fica mais suscetível a ser atacada. O que o salmista está dizendo assim, que assim como a corça suspira, porque quando a corça sente que está num odor terrível, ela começa a correr, sentindo, farejando a água, e vai correndo e correndo, sabendo do perigo, porque o leão está andando ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas não importa. E quando ela encontra uma fonte de água, ela mergulha com tudo, e ali é lavada, e ali ela é liberta do perigo que ela estava passando. O cara nasceu de novo, o cara crê em Jesus, mas ele não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele não tem comunhão com Deus. E a verdade é que vai passando o tempo e a sua alma vai exalando um odor que não tem nada a ver com o bom perfume de Cristo. E você fica mais suscetível. Você faz de tudo, faz campanha para tudo, faz voto, faz promessa, faz coisinha de virar de ano. Esse ano eu não vou fazer mais isso, mas você não é capaz de fazer aquilo que você precisa. A corça não tem a libertação em si, ela precisa de fonte de águas vivas. Talvez é porque você não entendeu isso, que você ainda não teve o caráter de Cristo transformando a sua vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala que nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Eu gosto desse versículo porque a palavra transformação é metamorfose, uma transformação de dentro para fora. O cara se converte, ele entra na igreja e faz uma transformação de fora para dentro. Ele bota a roupa de crente, ele aprende o jargão do crente e fala: ei, varão valoroso, a paz do Senhor. É como tinha festa em Londrina, metamorfose. O cara botava a roupa do Homem-Aranha e ia passar a noite inteira lá como um Homem-Aranha, como um Superman, mas ele não pode voar. Não tem teinha saindo do seu braço, porque foi uma camuflagem de fora para dentro. É isso que a religião faz com você. Faça isso, faça aquilo, e você vai ser. Não. O Evangelho transforma você de dentro para fora. E mesmo sem a farda, você tem um fardo. O fardo leve de Jesus. E de glória em glória Ele vai te transformando. Como um espelho. E olha o que o texto fala: eu sou como um espelho. Mas nós temos que estar com o rosto descoberto, porque Moisés contemplou a glória de Deus, começou com o rosto brilhar, e aí ele botou um pano na cara, para não atacar os olhos daqueles que o viam. Só que a verdade é que ele parou de contemplar o Senhor, a glória se foi, e cabode. Mas ele continuou com o pano para fingir, ele continuou com aquela máscara. Então Paulo fala que nós temos que ser sinceros. Do grego, elikrimeia, mas no português você já entende. Sincero é sem cera. Elikrimeia eram os vasos julgados à luz do sol. O vendedor de vaso pegava um vaso, aquele vaso era trincado, ele perdia o seu valor de venda. Então o vendedor passava cera para enganar o comprador. Passava cera no vaso. Mas um comprador atento fazia elikrimeia, julgava a luz do sol, e contra o sol ele via os trincados camuflados pela cera. A cera que era usada pelos atores gregos, eles pintavam a sua cara de branco e faziam uma maquiagem de cera. Sabe como é que é ator em grego? Hipócritas. E você não vê Jesus tratar ninguém como Ele trata os hipócritas. Ele trata muito bem a prostituta, Ele trata bem os coxos, Ele trata bem os renegados pela sociedade. Mas quando Ele encontra um hipócrita, Ele fala: raça de víboras, miseráveis, sepulcros caiados, não entram no reino dos céus, e impede que os outros entrem também, porque são falsos, porque tem uma cera na tua cara, e ela impede você de contemplar o Senhor e ser transformado. Eu tenho uma postura que às vezes as pessoas espantam: mas você é pastor e é assim? Meu irmão, eu exerço a função pastoral, mas o bom pastor é Cristo. Eu trabalho com sinceridade, porque eu quero que o que tem em mim, que ainda não é aquilo que deveria ser, seja exposto.
e exposto à luz de todos, exposto diante da glória do Senhor, que o Senhor me transforme de dentro para fora. E assim nós somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. E o natural é que você comece a frutificar o fruto do Espírito: amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, amabilidade, misericórdia. E sabe, fruto é algo que dá natural. Obra é algo que é construído no esforço humano. Nós estamos aqui com alguns construtores, eles se esforçam para fazer, e com o tempo aquilo se degenera. Mas o fruto não, o fruto se multiplica por conta própria. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você foi colocado dentro de um sistema religioso que está mandando você construir uma obra. Faça, seja assim, fale assado, se vista daquele jeito. Mas o que eu quero é que você tire a máscara do seu rosto, contemple a minha presença, e de pouco a pouco você vai ser transformado e vai começar a frutificar naturalmente dentro de você amor, alegria, paz, bondade, ao ponto de que os outros vão olhar para você e vão ver Cristo refletindo na sua. É natural, é diferente, e vem da contemplação. Nós somos como espelho. O espelho não tem imagem própria, eu não tenho imagem própria. Nós somos transformados à imagem do que eu contemplo. Se eu contemplo a Cristo, eu sou transformado à imagem de Cristo. Se eu contemplo o mundo, eu sou transformado à imagem do mundo. É como um sotaque. Eu gosto de usar esse exemplo, falo diversas vezes. Eu sou carioca, não parece, né? Eu não falo porta, torta. Eu não tenho aquele sotaque bom, aquela malemolência. Por quê? Nasci com 6 meses vindo do norte do Paraná, e eu falo porta, torta, porque a convivência me transformou. O sotaque eu fui pegando com o andar. E a Bíblia fala que nós vamos pegando a mente de Cristo conforme nós vamos andando com Ele, e somos transformados por Ele. Talvez você tenha buscado ao Senhor porque quer poder ministerial, unção, ter a condição de pegar um microfone e ser usado por Deus para tocar as pessoas, tocar as nações, e não entendeu de onde vem isso. Unção é o que deriva o nome Messias. Unção é aquilo que o rei recebia para exercer aquela função ministerial. E esse termo, essa expressão vem lá de Esther. Esther, quando foi se apresentar diante do rei, teve que se preparar. E o texto diz que ela ficava mergulhada 6 meses, 8 horas por dia, em mirra e especiarias e perfume. Imagina uma mulher, Rogério, tua esposa ficar 6 meses tomando banho de perfume, para que quando ela pisar lá na porta da rua, lá na escola, você já fala: está chegando, para ela exalar o bom perfume. Nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo, mas o que a gente precisa é ficar mergulhado na presença de Deus. E aí sim, por isso Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Fique em Jerusalém, para que sair correndo? Fica aqui, persevera na minha presença. E você não vai ter que manipular nada, você simplesmente vai exalar aquilo que você foi impregnado pela comunhão. Esses são uns dos pequenos exemplos que eu poderia te dar a respeito da caminhar com Deus. Libertação do pecado, transformação da sua vida, transformação da sua mente, poder espiritual. Mas a verdade, irmãos, é que nós encontramos nessa doutrina, nesse quesito da vida cristã, o maior desperdício de todos. E eu queria levar vocês para entender um pouco melhor disso e concluir no livro de João, capítulo 7. Há um mistério de Deus aqui revelado na sua palavra, no João capítulo 7. A partir do versículo 37. Eu preciso te dar o contexto para você entender o que está acontecendo aqui.
Eles estavam numa das 3 grandes festas de Israel. A maior de todas, a grande festa, a festa dos tabernáculos, ou talvez às vezes chamado como festa das colheitas. E nessa festa dos tabernáculos, eles, lembrando que estavam na terra prometida, mas um dia foram peregrinos, eles se reuniam nas cabanas, então também era chamado de festa das cabanas. Pegava ali as suas barracas e ficava 7, 8 dias dormindo ao relento. E nesses dias havia um ritual e uma profecia em Israel. Nesses dias havia um ritual sobre a água. Eles pegavam o texto de Isaías 12:3, se não me engano, e fala: beberemos da água viva da salvação. E por 7 dias pegavam uma taça de ouro, ia até o rio, enchia essa taça de água e voltava cantando. E quando chegava perto do templo, eles começavam a cantar o que você já deve ter visto na sua Bíblia, conhecido como Salmos dos Degraus, os Salmos do 113 ao 118. Então eles andavam um degrau e cantavam o Salmo 113. Andava mais um degrau e cantava o Salmo 114. Andava mais um degrau e cantava o 115. E assim até o 118. E quando terminava os 7 salmos, eles pegavam aquela água e depositavam no altar, simbolizando a água que eles receberam da rocha lá no deserto. Mas havia uma promessa. E eles faziam isso por 7 dias, mas no 8º dia, a promessa era que eles tinham que fazer 7 vezes como foi feito em Jericó, as 7 voltas. E na 7ª vez, no último dia, no grande dia da festa, eles não iam mais pegar do rio. Eles iam até o rio e voltavam com a taça vazia, porque a promessa do Senhor é que quando eles estivessem com a água vazia diante do altar, o Messias se manifestaria a eles e os supriria da verdadeira água viva. E enfim eles alcançariam a vida em abundância. Enfim eles alcançariam a vida eterna, a vida plena, a vida na qualidade que Deus vive. Vida eterna não significa vida de tempo, irmão. Vida eterna no grego é zoe aionios. Zoe é vida, aionios é uma qualidade de Deus. Deus é eterno, então é vida eterna. Mas zoe aionios significa a vida na qualidade que Deus vive. É para aqueles que creem em Jesus. Era por isso que eles esperavam, por essa água. E aí nós chegamos no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, o dia que eles voltavam com a taça vazia, na expectativa, no aguardo da manifestação da água viva, levantou-se Jesus e exclamou: se tem alguém sede, venha a mim e beba, pois quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Era aquilo que eles esperaram por centenas de anos. Era aquilo que eles fizeram ritual uma vez atrás outra, se manifestando diante dos seus olhos. A oportunidade de ter o rio de Deus saciando a sede da sua alma. Pois ele disse para a samaritana em João capítulo 4: dessa água você bebe e amanhã tem sede, mas quem beber da minha água jamais terá sede. Do maná do céu, os seus pais comeram e morreram no deserto. Das bênçãos, dos milagres, você tem uma hoje e precisa de outra amanhã. Mas quando você recebe do pão vivo, da água viva, flui do seu interior rios de água viva que te saciam por toda a eternidade. E não há mais necessidade, nada mais, nada mais. Não que ele não te abençoe, não que, pelo contrário, ainda muito mais, mas não importa mais, pois você já está saciado. Era o que eles aguardaram. E eu não vou ler o texto todo, mas o 40 diz que então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros perguntaram: será que Jesus vai vir da Galileia? E começaram a discutir. Isso é triste, irmão. Eles começaram a discutir. O milagre estava acontecendo diante dos seus olhos. O suprimento de suas necessidades estavam expostos diante dos seus olhos. E eles começaram a discutir
43, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E o que ele fez? Será que isso é de Deus? E essa doutrina fala aquilo, e aquela doutrina fala aquilo, e a gente entende assim, e a gente entende assado, e vem na igreja e fica discutindo. E o fulano fala assim, e o Calvino fala assado, e o Armínio falou aquilo, e o Spurgeon falou não sei o quê. E daí? A água viva está diante dos seus olhos para aquele que crê. Vai ficar discutindo, vai ficar debatendo, e o texto fica mais triste ainda, pois ele chega no versículo 53 e diz, no 52, dar-se-á caso dos que também tu és da Galileia? Examina, verás que da Galileia não se levanta profeta. Examina nossas doutrinas, as nossas expectativas. E no 53 fala, e cada um foi para a sua casa. Olha que versículo triste. O milagre manifestou, a oportunidade apareceu, analisaram, discutiram e foram para casa. Perdeu. Eu vejo isso semana após semana. O cara vem aqui na igreja, ouve, boa essa palavra do pastor, interessante essa palavra do pastor, até discute no meio da semana, e vão para casa. Foram para suas casas, mas não foi para a morada. Era hora de não voltar para casa, era hora de falar assim: onde moras, Jesus? Onde moras? Porque eu quero ir contigo, nada mais importa. Nada mais importa. O que eu pensava que era, não importa mais. Só quero a ti e nada mais. E nada mais, nada além de ti. Nada além de ti. Então aqueles discípulos passaram a noite. João marca o texto, ele fala assim: era como se fosse a hora 10. Naquele momento que ele me chamou, aquela hora que ele me chamou marcou o meu coração, e eu passei a noite ali. E no outro dia eles já levantaram diferentes. Eles não foram procurar o que fazer, eles já procuraram quem poderia compartilhar. E o primeiro que ele encontrou foi Pedro. Pedro, achei a solução, cara. Pedro, achei a resposta. O Messias, o prometido. Pedro, vem e vê. O que você tem buscado, Pedro, tentando satisfazer com o seu trabalho, não está conseguindo, Pedro, aquilo que te esperou apareceu, Pedro, vem e vê. E o texto termina nessa passagem com Pedro chegando diante de Jesus, e Jesus olha para Pedro. Eu gosto dessa passagem, porque no original é como se ele olhasse dentro da alma. Ele olhou para Pedro, que foi até Jesus, e falou assim: Simão. Simão e Pedro é a mesma coisa, irmão. Só que Simão é aramaico, é a língua tribal deles ali. Pedro é no grego, é a língua universal que era usada. E naquele momento, quando Jesus olha para ele, e quando ele foi em busca de Jesus, não de qualquer outra coisa, mas de Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: Simão, você é o Simãozinho, o pescador. Mas quando eu olho para você, eu não vejo Simão, eu vejo Pedro. Eu não vejo o pescador local, eu vejo o homem internacional que eu vou usar para edificar a minha igreja, que daqui 2000 anos, lá em Bela Vista do Paraíso, vão estar te contando. Eu não estou vendo o que você é, eu estou vendo o que você vai se transformar. Eu não estou vendo o que você parece agora, eu estou vendo aquilo que você vai ser pela minha ação na tua vida. Você é Simão, mas eu vejo Pedro. Pois ele chama a existência aquilo que não existe, ele chama aquilo que não é como se já fosse. Esse é o poder de Deus. O mundo era um caos, ele disse: haja luz, e houve luz. Ele traz à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Então talvez você está tentando se esforçar a vida inteira como um Simão, talvez até tentando ser um Pedro, mas não tem condição de ser um Pedro, porque por conta própria ninguém pode ser aquilo que só Jesus Cristo pode ser através de você. Então pare de tentar fazer, venha até Ele,
Nessa noite o convite está aberto, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado e não consegue, e achareis descanso para a vossa alma, porque você se vê como um Mateuzinho, como a sociedade falou que você é, como a tua família diz que você é, mas eu vejo como você vai se tornar através daquilo que eu vou fazer na sua vida. Não volte para a sua casa desperdiçando essa oportunidade. Ore comigo nessa noite, eu só quero a Ti. Fique em pé, irmãos. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Irmãos, quando Deus me chamou, eu estava contando ontem minha história com um amigo meu, eu fiquei pensando nisso ontem. Meu nome é Mateus. Mateus significa presente de Deus. Essa era a intenção do meu pai. Mas a vida me conduziu de alguma maneira, não por falta de educação, mas eu tinha um pouco de excesso de atividade cerebral e a escola não conseguia me satisfazer. Então eu comecei a fazer um estrago na escola. Falei para ele, eu juntava 30, 40 moleques para sequestrar o segurança, roubar o corpo da minha, era terrível. Trancar professor na escola. Uma escola cristã, particular, cara, eu tinha bolsa de graça, eu estragava todas as oportunidades que eu tinha, e tudo que eu ouvia era, cara, você é um desperdício. Se tem alguém que não tem futuro aqui nessa sala, é o Mateus. Isso eu ouvi da coordenadora. Todo mundo aqui tem chance, lógico, menos o Mateus, como vocês já sabem, ele não chama. É lógico, eu tinha feito uma piadinha com ela 5 minutos antes, ela ficou bem brava e me devolveu. E ela fez um mapa de sala e falou assim, vamos botar aqui, fulano, e o Mateus, onde que a gente bota? Ela escreveu lá na rua, o lugar do Mateus era na rua. E eu fico aqui na minha cabeça. Eu sou um desperdício, eu sou uma perda de tempo. Eu tentava ser, mas não conseguia, sabe? Eu sou filho de pastor, mas eu sou pastor, você faz isso? Eu estou tentando, pai. Eu chorava. Ele começava a chorar na minha frente, eu chorava. Eu estou tentando, pai. Eu não consigo ser. Eu não consigo te honrar como filho. Eu não consigo ser aquilo que eu fui projetado. E eu tentei, até que eu desisti. Falei já foi a primeira vez que eu tentei tirar minha vida. Eu falei, quer saber? Eu não quero mais viver. Eu não presto. Eu não presto para nada. Eu não consigo nem uma mulher. Quer saber? Eu vou me matar. E aí onde eu entendi o Evangelho, negue-se a si mesmo, não se mate. E eu tive um encontro com Deus. E é impressionante, porque eu encontrei Deus e Ele olhou para mim, não viu o desperdício, Ele olhou para mim e falou assim, você é Mateus, o presente de Deus. Você ainda não parece o presente, mas eu vou te transformar e um dia você vai ser presente de Deus na vida de muitas pessoas. E eu me apeguei àquilo que eu ouvi de Deus. A minha alma gritava desperdício, as minhas atitudes gritavam, você não presta, mas a minha fé gritava. Ele falou que nele eu serei. Isso é Evangelho, irmãos. Não é o que você pode fazer, é o que Ele pode fazer. Mas isso acontece quando você encontra Ele, quando você se envolve em sua presença. E eu comecei a entrar no quarto e eu larguei tudo, só ficava orando, botava o CD do Fernandinho riscado, ficava repetindo aquilo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia, trancado. Antes era trancado para querer me matar, ouvindo um heavy metal pesado, tentando bater na minha cabeça. Agora eu estava trancado, buscando a presença de Deus. E eu só queria a presença de Deus e nada mais me importava. Porque em Deus encontrei a satisfação que nada tinha me dado. Nada, nada, nada.
me usar e tocando, usando aqui, usando ali. E as pessoas não me reconheciam mais. Eu acho que eu fiquei até mais bonito, porque até Renato me namorava comigo. Mudou. A vida mudou. Eu comecei esse chamado para dar meu testemunho, pegando aqui, lá, e eu nem sabia o que eu estava falando. E fui um dia na igreja presbiteriana central de Londrina, que é a dona do colégio londrinense onde eu estudo. E começaram a falar, e aquela mulher que falou que eu não prestava para nada, falou assim: você não é o Mateus. Sou eu. Olha o nariz. Olha a sobrancelha. Não, você não é o Mateus. Eu falei: não, agora é Cristo em mim. Antes eu era tranqueiro, agora eu sou presente de Deus, porque Ele me transformou. Mas é uma oportunidade que não acontece em culto, só acontece no quarto, na presença, na comunhão, andando, e Deus vai te transformando, e Deus vai te mudando, e Deus vai te libertando, e Deus vai te capacitando, e vai te abençoando também, e vai te dando aquilo que você necessita em cada área da sua vida, porque Ele sabe que nada mais importa. Não desperdice essa oportunidade em nome de Jesus. Não perca esse mês de julho para conhecer uma igreja, um pastor lá. Se esse mês serviu para você conhecer Jesus, então valeu a pena para mim. Comece a orar. Nada mais. Uma coisa, não é várias coisas. A melhor coisa, uma coisa, peço ao Senhor, é que eu possa estar na tua presença, porque nada mais importa. Nada mais. Se você tiver isso, não precisa de mais nada. Mas o véu foi rasgado. Por isso Jesus morreu. Não chore, discípulos, eu vou morrer e vou para o meu Pai, ressuscitarei para o meu Pai. Mas enviarei o Consolador. O véu foi rasgado e hoje Ele vai habitar não em templos feitos por mãos de homem, mas habitar dentro de